Três coisas que nós falamos ontem na aula de ontem. 70% dos nossos problemas é posicionamento que falta. 70%. O resto é espiritual. Então, 70% dos problemas que nós temos, principalmente os cristãos, é posicionamento. Não é nada do demônio. A outra coisa é que hoje o demônio, como é o papel dele, matar, roubar e destruir, todos os problemas que muitas das vezes nós temos, nós colocamos a carga dele. Ele está endemoniado por isso, com raiva. E tudo vai para a carga dele. Porque o papel dele é matar, roubar e destruir. Mas na maioria das vezes não é culpa do demônio, é culpa do próprio eu estar fazendo o que não deve. Então nós precisamos entender isso, que o posicionamento de cada um é essencial na vida espiritual. Posicionamento. Outra coisa que nós falamos aqui foi o foco. Qual é o foco dos cristãos, dos evangélicos, na igreja? Qual é o foco? Jesus. Não tem outro foco. Jesus. Jesus é o foco. Jesus é o foco. Você entra na igreja achando que vai encontrar uma pessoa para passar a mão na sua cabeça, essa pessoa pode até passar a mão na sua cabeça, mas depois vai ser um problema para você. Então você tem que ter o foco em Jesus. Porque se o seu líder cair, você vai cair junto. Seu amigo cair, você vai cair junto. Seu parceiro que anda com você muitas das vezes, você vai cair junto. Então o seu foco tem que ser Jesus. Outra coisa que nós falamos é você. Você precisa cuidar de você. Não tem ninguém que cuide de você a não ser você. Muitos vão querer tentar cuidar de você, mas não vai ser igual a você. Você tem que cuidar de você, para que cuide dos outros. Você tem que estar sarado, curado, liberto, para que você venha libertar outras pessoas. Então, não adianta você dizer assim, eu não vou para a igreja porque meu marido não vai, vou ficar com ele. Eu não vou para a igreja porque minha esposa não vai, vou ficar com ela. Eu não vou para a igreja porque meu filho não vai, vou ficar em casa com ele. Eu não vou para a igreja porque está chegando um amigo meu, eu não tenho tanto tempo que eu não vejo, eu vou ficar com ele. Irmão, você é cristão, você tem obrigação de ter um propósito com o Senhor. Se você escolheu, você tem obrigação de ter um propósito com o Senhor. Como você marca no cinema? Você não chega lá, o filme é 4 horas, você não chega meia hora antes? Meia hora antes, porque ainda vai comprar a pipoca, vai comprar o refrigerante, para entrar no cinema. Você não crente. E muitos de nós chegam na igreja onde já começou. Então, onde está o seu foco? Então, você precisa entender que a igreja é o corpo e você é o membro. E você precisa completar esse corpo. Você precisa estar na igreja. Você precisa vir para a igreja. Amém? Vamos continuar. Está pronto aí, André? O slide? Onde nós paramos ontem? Paga a luz ali, tá melhor um pouquinho, por favor. Irmãos, vamos lá. A gente vai continuar aqui nos slides de ontem, para a gente conhecer um pouquinho. A
árvore da vida, o solo, onde tudo é preparado. Olha lá. Aquilo ali é um solo que foi preparado errado. Um solo que foi preparado sem nada dentro. Quando você vê uma erva daninha nascer em qualquer lugar, você plantou ela ali, você acredita que uma erva daninha destrói o piso todinho. Porque ela nasceu no lugar indesejável, na hora indesejável. O solo ali é o útero da mulher. Uma mulher que engravidou, ninguém sabe como. Uma mulher que engravidou por um acaso. Uma mulher que engravidou porque estava bêbada ou drogada. E aí está o final de uma criança, de uma gestação. Quando a criança nasce, pode estar daquele jeito. Às vezes nem nasce. Às vezes nem nasce. Então o solo, o útero da mulher, recebeu uma semente. De onde veio essa semente? Como era essa semente? Quem era esse cara? Quem era esse homem? Quem era? E você fica perguntando, cadê meu pai que eu não conheço? Cadê meu pai que eu nunca vi? Por quê? Porque foi um momento desejado. Vai passar, André. Só um pouquinho, volta lá, valor. Aí existe o abuso sexual, o abuso emocional, o abuso físico e o abuso espiritual. Dentro da igreja, quando a pessoa já está adulta, um crente, existe o abuso espiritual. E aí você não vai, talvez você diga assim, gente, mas eu estou na igreja, por que eu estou sendo abusado desse jeito? Não é abuso sexual não, gente, é abuso espiritual mesmo. É o pastor, é o líder, é o irmão que faz você de chacota, faz você de palhaço, faz você fazer coisas que não é de um cristão. Então esses são os abusos espirituais. E tudo isso a gente às vezes não entende. Mas o mundo espiritual ele é organizado. Ele tem leis. O mundo espiritual tem leis. É como se fosse aqui na terra. O mundo espiritual tem leis. Vai passar, né? Olha só, a árvore da vida, o solo onde tudo é preparado. Olha a diferença de uma vida, de uma gestação que foi preparada. Uma gestação que foi preparada. Verdadeiramente ela começa bem, tem o casamento, tem o preparo, tem até os exames que é feito antes, para que tudo comece bem, para terminar bem. Essa é a verdade. O mundo hoje está desse jeito. Quando você vê uma gravidez indesejável, ontem eu falei, a primeira coisa que o homem, ou a própria mulher, a própria mãe, diz, olha, estou grávida. Você é doida? Esse menino veio agora, vai ser um problema. O menino foi taxado de um problema. Ele já foi taxado de um problema. Isso para o mundo espiritual, já derrotou, já é um caos na vida de uma pessoa. Já é um caos. Vai passar, André. A raiz está crescendo por. Quando uma pessoa começa a crescer, que foi gerada na primeira situação que nós mostramos, a tendência é essa aí, ó. A tendência é essa. O final da noite, da noitada, é lá no cantinho, ó. Sentada, deprimida, os demônios querendo pegar, porque está cheio de droga, de fornicação, cheio de álcool, cheio de tudo. Então, ó, esse é o final. Na segunda-feira, a cabeça está daquele jeito. Está daquele jeito. Talvez um de vocês aqui, ou um de nós, nasceu naquela situação. Talvez vocês estão passando por algum problema e não sabem por quê. Mas tem uma ligação com aquela situação, como vocês foram gerados.
como nós fomos gerados. E nós precisamos descobrir, trazer para a luz, para descobrir qual o problema, como redimir esses pecados. Vou passar, André. A raiz está crescendo podre. O pontapé inicial da vida depressiva começa com mentiras, fugas, falsas alegrias, solidão, isolamento, tristeza e desânimo. Tudo parece normal quando a pessoa descobre que algo está errado, o quadro já se alastrou, não existe mais controle nem equilíbrio emocional. Essa é a realidade para chegar numa depressão. Essa é a realidade para chegar no suicídio. Porque não cuidou, não descobriu, foi levando, deixa a vida me levar. Depois eu resolvo, depois não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Porque nós vivemos no corpo, alma e espírito. O corpo tem que ser tratado. A alma tem que ser tratada. Você está vendo essa apostila? Que a alma é o problema da nossa vida. A alma é o problema da nossa vida. A alma tem que ser tratada, curada, liberta. A alma. Pode passar. Quais são as fugas que essas pessoas buscam? Álcool. Pode passando. Codependência, sexo e prostituição, drogas, falso cristão, abuso espiritual, jogos de azar. Essas são as fugas que as pessoas buscam. Hoje eu vou tomar todas. Hoje eu vou tomar todas. Esquecer tudo. Hoje eu não vou me entregar, aquele primeiro que aparecer na frente, ou aquela primeira que aparecer, eu vou entregar. Porque ele é depressivo. E vai ali entrando na droga, no álcool. E as consequências disso tudo são as doenças. As doenças que vêm no corpo, que o corpo não aguenta. Você vai se livrar de uma coisa e vai entrar outra coisa pior, que são as doenças, câncer, problema respiratório, pneumonia, tudo isso por conta das drogas, do álcool. E pior é quando encontra uma pessoa e vai fumigar e pega uma doença. Isso é o pior. Fica doente, ainda vai dar trabalho aos pais, a parentela. Essas falsas fugas é o maior problema de todos. E acredito que nós aqui não temos esse problema, porque as nossas fugas deveriam ser para onde? Os pés do Senhor. Jesus. Os pés do Senhor. Jesus. Chorar, se entregar, se humilhar nos pés do Senhor Jesus. Mas o mundo aí fora é tudo isso aí. O mundo aí fora é tudo isso aí. O que é depressão? Segundo alguns estudiosos, a depressão é um distúrbio afetivo que gera uma tristeza profunda, perda de interesse generalizado, falta de ânimo, de apetite, ausência de prazer, medo excessivo, oscilações de humor, que podem acabar em pensamentos suicídios. Tudo isso aí é uma depressão, início de uma depressão. Você vê, conversa com a pessoa não quer ir para lugar nenhum hoje, não, eu estou querendo ficar só em casa. Você vê, olha para a pessoa, no meio da tarde ela está chorando, no meio da manhã ela está chorando. Essa pessoa está entrando em depressão. Você tem que ficar ligado, né? Tem que tirar ela daquele lugar. Tem que tirar ela daquele lugar. Não adianta brigar com o sintoma da depressão, temos que descobrir as causas, temos que descobrir a raiz da depressão. Como foi preparado o seu solo, que semente foi plantada nele, por psicólogo, por psiquiatra, nada disso interessa, porque ele não vai na raiz do problema. Ele não vai buscar a raiz do problema, ele vai fazer o quê?
te dá um antidepressivo. Eu tinha uma célula lá em casa, uma senhora de 55 anos, na época ela tinha 55, começou a participar da célula. E nessa célula, a gente conversa tudo. E ela disse que tinha 20 anos que tomava remédio para depressão. 20 anos que tomava remédio para depressão. Eu estava no início, aprendendo libertação. Eu sempre falo, se eu soubesse o que eu sei hoje, essa mulher não tinha morrido. E essa mulher, um domingo, ela foi para casa, no final de semana, foi para casa da filha no Lago Norte. Quando chegou lá, a filha saiu de manhã cedo, ia sair de manhã cedo no domingo, para passear com os cachorros. E ela disse para a filha: não, filha, dá os cachorros para a sua empregada caminhar com eles. Fica comigo aqui que eu quero conversar com você. Ih, mãe, todo domingo eu caminho com meus cachorros, todo dia. Conversa aí com a empregada, daqui a pouco eu volto, mãe. A filha saiu, voltou. Cadê minha mãe? Ela estava aqui agora, não sei como ela foi não. Já que ela está lá em cima, quando chegou lá, ela pega uma faca no peito, no coração. Só precisou do start para morrer. Precisava de carinho, de abraço. Precisava do amor da única filha que tinha. E não encontrou. Então a depressão é isso. Depressão, se você começar, larga você, deixa, nem que negócio de depressão é essa, sai daí, larga, levanta dessa cama, larga de tolice, vai com brincadeira, com vergonha. Não é assim que dá para uma pessoa que está nesse pé. Tem que entender a pessoa. De repente essa pessoa só quer conversar. Você está ali, ó, ouvindo, né? Ouvindo. Eu já fiz libertação, irmão. Porque quando a gente entra numa sala para atender uma pessoa, a gente fica de 3 a 5 horas com uma pessoa. Eu já fiz libertação. E a pessoa só conversando. Fui liberto. Ela só queria conversar. E a ficha dela estava dizendo que ela não tinha ninguém para conversar, as pessoas não ouviam ela, não gostavam de ouvi-la. E ela foi liberta. Outras pessoas só precisam de um abraço. Igual o vídeo que nós passamos ontem. Ele foi lá atrás de um abraço. Só que um abraço, pai. Só queria saber quem era o Senhor, pai. Não quero abraço seu, não, pai. O que ele fez? Bateu nele. E o cara se tornou aquilo, até chegar a matar a mãe. Então, olha a cabeça do ser humano, se você não souber tratar. Quando a gente faz o seminário, vários seminários, fica 12, 10 dias, 13 dias dentro, lá trancado, as coisas que a gente aprende para o libertador é saber ouvir. 99% é saber ouvir a pessoa. 99% é saber ouvir a pessoa. Porque nós estamos lidando com vidas, com sentimentos. Quando eu falei que aquela ficha é a vida de vocês, quem já leu ela e viu que é isso mesmo, desde o útero, não é brincadeira. Isso aqui não é qualquer coisa. Isso a gente mexe com vidas, com alma. Eu atendi pessoas lá na igreja de Deus do Pará, que a menina urrava pela sala, ninguém entendia o que estava acontecendo. Urrava, tudo que ela tinha para falar para o pai dela no passado, que ela não falou, ela falava naquele dia. E ela gritava. Por quê? Porque estava lá dentro, guardado, dentro da alma. A alma estava ferida. A alma que guarda as emoções, tudo da nossa vida é na alma. E a alma precisa ser liberta, curada, transformada.
Nós não deveríamos estar aqui fazendo seminário, porque o céu já se abriu e sua alma, você poderia falar tudo para Jesus. Jesus, a minha alma dói, a minha alma chora, a minha alma está cheia de amargura, como Davi fez. Se livrar de tudo. Mas a gente sabe que o mundo é desse jeito. A gente precisa treinar, a gente precisa estudar, a gente precisa participar. Amém? André? Quais são as causas da depressão? São muitas as causas, aquelas que não temos conhecimento nenhum, que estão dentro de nós em oculto. Essas são as que mais atingem. Temos que ter consciência que algo está errado, porque foi preparado errado e precisa ser trazido para a luz, para ser tratado e curado. 1 Coríntios 4:5. Bota aí, André, por favor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o seu louvor. Estamos com alguns sintomas de depressão: tristeza, infelicidade, melancolia, abatimento, autopiedade, consolando a si mesmo, sempre está em carência, ódio de si mesmo, rejeitar a si mesmo depois de ser rejeitado pelos outros, apatia, existência sem desejo, ausência de sentimentos, inferioridade, penetra quando acreditamos nas mensagens de quem mais acreditamos, insegurança, não acredita no seu potencial, déficit de amor, fracasso cresce junto com a insegurança. Pode deixar aí, André. Olha, pode deixar aí, André. A inferioridade penetra quando acreditamos nas mensagens de quem mais acreditamos. Relacionamentos. Pai, mãe, filho, esposo, marido, esposa, amigos, íntimos. Quando você coloca a sua vida nas mãos das pessoas, acreditando que ela é tudo para você, e aí vem a te dar um pé naquele lugar, irmão, é a morte, é a morte, porque você acreditava no pastor, acreditava que o pastor era tudo naquela igreja para você, acreditava que a pastora era tudo para você naquela igreja, acreditava que o seu líder era tudo, seu marido, sua esposa, seu filho era tudo, e eles te deixaram na mão. O que você vai fazer agora? Relacionamentos quebrados, destruídos. Aí onde vem o peso, que a sua felicidade não estava em Jesus, sua felicidade estava em pessoas, Vai passar, né? Por que precisamos separar o que é espiritual das coisas naturais no momento de um aconselhamento? Existe o pecado e o pecador. O pecado é aquilo que você vai e faz e peca. O pecador é você. Então aqui eu vou dar um exemplo. Álcool, bebida alcoólica é pecado para nós. Droga é pecado para nós. Falar mal dos outros, fofocar, tudo isso é pecado. Mas você pode pegar o álcool e fazer o que com ele? Usar para outras coisas. Você pode pegar droga e fazer o que com a droga? É medicinal. Então, depende do que você vai fazer. O pecador é que vai fazer o pecado. Então, você que determina, quando eu falo que é você que determina, o posicionamento é seu, não é de ninguém. Até um pecado, todo mundo diz que é pecado, você pega aquilo ali e transforma em bênção. Porque é você que determina. É
você que faz. É você que é o dono daquilo que está na tua mão. É você que pode agir. Quem é você? Como você foi gerado no útero da sua mãe? De que forma? Você foi gerado de um casamento ou de uma fornicação? Em 1 Coríntios 6, 18, 20, Romanos 1, 27, Juízes 11, 1, 2, Juízes 8, 31, 33, fala tudo sobre fornicação. Leiam, que vocês vão entender no mundo espiritual quão é grave isso. Como é grave isso? Para quem conhece a palavra do Senhor, pior ainda. Conheço pessoas casadas, juntas, aliás, há 20 anos. A vida é um atraso, meu irmão. Você não casa? Por quê? Ah, não, eu tenho uma herança da minha mãe. Se eu casar, eu perco tudo. E aí, menina? E aí? Se perder, se casar, perde a herança. Então está há 20 anos fornicando, pecando, um pecado consciente. Então ela vai perder a graça do Senhor por conta disso. Talvez eles estão bem, mas tudo isso, irmão, eu quero que vocês entendam, que um pecado como esse recai sobre os filhos. Recai sobre os filhos. Você olha um casal, olha, eu não sou casado e vivo bem. Vê os filhos como é que estão, ou vê no futuro como é que vai ser os filhos. Como é que eles vão viver no futuro.